Muito bem, começou a gravação. Um bom dia a todos. Estamos aqui no dia 11 de abril de 2026, no Google Meet, às 10 horas e 8 minutos, com a doutora Elisa de Souza Ribeiro. O Núcleo de Apoio Jurídico ao Investidor no Brasil, NAGIB da FDR, convidou a professora doutora Elisa de Souza para falar um pouco sobre o acordo Mercosul-União Europeia, a partir da perspectiva brasileira. Lembrando que a professora Elisa é doutora em Relações Internacionais, tem uma obra sobre o Mercosul, a União Europeia, participou de banca de doutorado aqui no nosso PPGD, onde a gente se conheceu. Professora Elisa, muito obrigado pela presença. E agora passa a palavra à sua senhoria. Professor Paul, eu agradeço o convite, eu fico realmente muito feliz de poder falar para os membros do NAGIB e aqui na universidade sobre esse tema. Fico muito realmente contente por poder estar aqui falando e por poder ter sido convidada, especialmente pela sua pessoa, que eu sei que é uma referência importante na Faculdade de Direito do Recife, e falar para vocês que o acordo Mercosul-União Europeia é um tema inesgotável, né? A gente tem várias facetas, várias abordagens que são possíveis sobre o acordo. Eu vou fazer uma que é principalmente voltada para o direito internacional e as relações internacionais, porque eu acredito que o contexto em que ele foi desenvolvido, no contexto político que levou à sua assinatura, ele explica a questão jurídica. Se vocês forem olhar os textos que foram assinados, são textos bastante longos. Nós temos 2 acordos, eu vou explicar isso para vocês. Nós temos 2 acordos, 400 páginas em um dos acordos, no total de quase 700 páginas, e qualquer leitor que vá se debruçar a leitura do texto jurídico para poder entender o processo que levou a esse momento, e principalmente o texto do acordo, precisa saber como que ele foi desenvolvido e por que nós chegamos a esse ponto, porque a gente sabe que direito, apesar da gente gostar muito, ele não é uma disciplina autônoma, né? O direito ele está inserido nas ciências sociais aplicadas e principalmente dentro da política, né? Então, direito, na minha opinião, ele é político, ele é um reflexo do momento que nós vivemos. As normas, elas não são criadas do nada. Nós estávamos conversando aqui, antes do evento, sobre criação de normas, processo legislativo e como são os desenvolvimentos. Então, o direito ele não é criado do nada, ele reflete um momento histórico, um momento político, e principalmente as doutrinas que vigem naquele momento. Então, existe toda uma influência do que ocorre na sociedade na formação do seu direito. Então, o meu foco hoje, nessa conversa com vocês, é falar sobre o histórico, é falar sobre as questões políticas que envolveram o acordo, é falar sobre os entraves jurídicos, quais vão ser os próximos passos, esse acordo vai ou não entrar em vigor. A gente sabe que o Brasil foi bastante rápido, né, na aprovação legislativa de parte do acordo, um dos 2 acordos. Então, a gente vai falar sobre isso e pensar prospectivamente e como que, dentro do ramo do direito internacional, a gente pode aproveitar os dispositivos previstos no acordo entre Mercosul e União Europeia. Eu vou fazer a minha fala e eu peço que quem tenha perguntas deixe para o final, e aí a gente conversa, faz um diálogo, um debate sobre o assunto. Quem quiser colocar no chat, para não se esquecer, a gente vai guardando as perguntas no chat e depois vai tendo essa conversa, esse diálogo. Então, agradeço mais uma vez o professor Paul e queria falar com vocês que o acordo, na verdade, a gente vê muito falar na televisão, nos jornais, nas revistas especializadas, fala, olha, depois de 25 anos, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia finalmente foi realizado. Mas, na verdade, esse processo ele tem muito mais do que 25 anos. Ele data de 1991. Então, nós estamos falando aqui, na verdade, de mais de 30 anos de negociações e de processo. E o processo que levou ao momento atual,
ele reflete principalmente o relacionamento interno entre os membros do Mercosul, que é uma questão abordada até nas questões jurídicas no Mercosul, o que atrapalha o desenvolvimento do bloco que nós temos hoje sempre é a relação entre os seus membros. A gente tem Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela como estados partes do Mercosul. A gente sabe que a Venezuela se encontra suspensa desde 2017, então a Venezuela não tem participado dos acordos e nem das negociações, mas é importante falar que a relação jurídica, todo o desenvolvimento jurídico dentro do Mercosul e com os seus parceiros, eles estão relacionados a essa dificuldade de articulação entre os seus membros. E no campo da União Europeia não é tão diferente. A gente tem uma estrutura dentro da União Europeia um pouco mais estabelecida, principalmente porque no Mercosul nós temos a intergovernabilidade, né? As decisões elas são tomadas por consenso, enquanto na União Europeia nós temos algumas decisões que são tomadas do ponto de vista supranacional, então não há necessidade de anuência dos estados para todos os assuntos. Isso facilita muito a tomada de decisão na União Europeia sobre algumas matérias. E como eu vou falar mais adiante, vocês vão ver que a dificuldade, principalmente no momento atual, ela advém da parte intergovernamental da União Europeia. Porque se o acordo Mercosul-União Europeia ele estivesse inteiramente dentro da parte supranacional, esse acordo provavelmente já teria sido aprovado no âmbito europeu. Mas ele vai precisar passar pela anuência dos estados, assim como fez dentro do Mercosul. E é isso que traz um entrave. Então, nós vemos que a parte política, o relacionamento entre os estados, mas principalmente o exercício soberano, né, e autônomo da decisão, da vontade do Estado, ele tem sido um empecilho para esse acordo. É um acordo, sempre me pergunto, né, quando eu falo desse acordo, é um acordo positivo? Ele é bom para a gente? Ele é bom para a União Europeia? Ele é bom para o Mercosul? Ele é bom para quem? Né? É um acordo que você vai depender do país que você olha. Para alguns países vai ser um excelente acordo, é um acordo que ele vai trazer acesso a novos mercados, vai viabilizar a diminuição das tarifas, facilitar por meio de cotas, ele vai trazer padrões importantes, né, de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável, vai facilitar principalmente o acesso à informação pelos consumidores. Esse acesso a mercados, ele facilita principalmente em termos de qualidade de produto para o consumidor. Concorrência, né, o aumento da concorrência também ele facilita. Eu estou vendo aqui que o professor Paul caiu, mas já volta, tá ótimo. Então, facilita dentro do nível concorrencial. Quanto mais concorrência, quanto mais produtos, maior a qualidade. Então, você tem que, do ponto de vista do consumidor, de um modo geral, o acordo ele é positivo, e do ponto de vista dos estados, vai depender do estado. Alguns vão se beneficiar mais, outros vão se beneficiar menos, mas, indubitavelmente, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia, vai aumentar a concorrência. E isso não é algo negativo. Eu acho que o aumento da concorrência, o aumento do comércio e o aumento da competitividade, ele traz melhorias, ele traz principalmente desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento industrial. Então, eu acredito que depois de um período inicial de adaptação, esse acordo ele vai ser muito benéfico para ambas as partes. Só que nem todos pensam assim. Né? Alguns setores de alguns países, eles preferem pensar no momento atual, em que vai diminuir principalmente seus benefícios, e a gente vai falar sobre isso agora, e espero que vocês percebam como que isso vai impactar tanto no processo negociador, quanto no texto do tratado. Outro ponto que eu quero que vocês se atentem também aqui na minha fala, é a questão externa, de terceiros. Né? Nós temos que essa negociação entre o Mercosul e a União Europeia, ela não acontece no vácuo. Ela vem acontecendo num contexto internacional que vem se desenvolvendo desde a década de 90. A gente sabe que são contextos muitíssimo diferentes do que a gente viu no século passado, que a gente está vendo nesse momento. Mas tem atores que têm influenciado o desenvolvimento e as negociações e as rodadas de negociação.
Esses atores são principalmente os Estados Unidos. A gente vai ver que em diversos momentos os Estados Unidos eles acabam direta ou indiretamente intervindo nessas negociações, seja porque existe uma negociação paralela com algum dos membros e isso traz um benefício bilateral que acaba fazendo com que esse país não queira abrir mão de alguns benefícios, ou seja, por meio de acordos que vão dificultar o comércio e que, por isso, as duas partes elas precisam aumentar suas possibilidades de comércio bilateral. Nós temos, no momento atual, e eu vou falar isso um pouco mais adiante, a imposição de uma série de tarifas ao comércio pelo governo dos Estados Unidos, o que tem feito com que a União Europeia busque diversificar suas parcerias. Então, isso facilitou muito a adoção do texto do acordo, mas isso não é de agora. Os Estados Unidos, em outros momentos, também facilitaram a adoção do acordo, e a gente vai falar sobre isso ao longo dessa conversa. Então, retomando para a gente falar sobre esse processo histórico, né? O Mercosul, ele foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, e naquela época a gente tinha também, em paralelo, a transformação da Comunidade Econômica Europeia em União Europeia. Então, o processo ele começou justamente no ano que o Mercosul foi criado e no ano seguinte em que a CE foi se transformando em União Europeia por força do Tratado de Maastricht. Nesse momento, então, vão se estabelecer as relações bilaterais formais entre os dois blocos, mas ainda assim, desde antes, os países europeus e a comunidade europeia ela já se relacionava com seu par aqui sul-americano, né? Já em 1991, então, ocorreu a primeira reunião entre os chanceleres dos países do Mercosul e o presidente da Comissão Europeia e outras autoridades em Luxemburgo, e foi aí que se propôs pela primeira vez um processo de cooperação internacional entre as duas partes. Então, se propôs naquele momento compartilhar a expertise da União Europeia com os países do Mercosul que estavam ali se desenvolvendo para criar um mercado comum. Naquele momento, nós ainda éramos uma proposta, né? O Mercosul não chegou a mercado comum, é uma maneira imperfeita, mas o objetivo era compartilhar essa expertise europeia. Era um momento extremamente assimétrico, em que os europeus eles buscavam, entre aspas, né, ensinar a América do Sul como fazer um organismo internacional, mas a gente consegue ver resquícios dessa cooperação, desse momento, no acordo atual, porque nós temos também um capítulo sobre cooperação. Só que essa cooperação ela mudou muito nesses mais de 30 anos. Essa cooperação ela é muito menos vertical e muito mais horizontal nesse momento. Então, em 1991, se fez esse primeiro processo buscando uma aproximação para trazer a expertise, para trazer um padrão europeu para o bloco, né? Esse diálogo, ele começa interregional, ele parte com aquele efeito que a gente conhece, né, de spillover, geralmente do comércio internacional para outras áreas, ele começou da cooperação para o comércio internacional. Então, esse efeito de spillover, ele veio na contramão, e esse diálogo, então, ele se transformou em diálogos interregionais, na seara tanto política quanto econômica, e que foram cada vez mais aumentando a interlocução entre os dois blocos, né? Se o ano de 1992 ele marcou, então, essa aproximação mais formal, o ano de 94 ele foi o que lançou as bases para que seria realmente o acordo de cooperação interregional. Começaram a ser realizadas reuniões de alto nível, bilaterais, e nesse momento se decidiu conformar um acordo específico na área de cooperação entre os dois países. Então, adotou-se uma declaração de presidentes entre o Mercosul e a União Europeia, declarando esse interesse nessa parceria. Para mim, esse é o marco inicial do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e não 2001, como boa parte dos autores falam, né? Se nós formos pensar 2001, nós temos aí 25 anos de acordo. Se nós formos pensar em 1994, nós temos 32 anos de negociação.
Mas então, nesse momento, o Mercosul ainda nem tinha personalidade jurídica de direito internacional. Foi só em dezembro de 1994 que o Protocolo de Ouro Preto, que dá a personalidade jurídica para o Mercosul, ele foi assinado, né? Então, é interessante ver que ainda do lado de cá nós ainda estávamos engatinhando na nossa integração, mas já existiu interesse nesse relacionamento comercial com a União Europeia. Então, foi em 1994 que se adotou a declaração conjunta que visava apresentar as bases para essa cooperação. No ano seguinte, em 95, a União Europeia iniciou esse projeto de negociação do Acordo Quadro por meio de uma recomendação à Comissão Europeia, no sentido de encomendar ao Conselho Europeu que autorizasse a negociação de um acordo quadro com o Mercosul nos domínios econômico, comercial, industrial, científico, institucional e cultural. Essa é a base do que a gente tem hoje. Se vocês olharem o acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia, não o acordo provisório, a gente vai falar a diferença mais adiante, mas o acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul, ele tem essas bases, que foi justamente o que foi solicitado no ano de 1995. As negociações, então, elas se iniciaram no início de 1995, foi um desenvolvimento bastante rápido. Já em dezembro do mesmo ano, nós tivemos a assinatura do Acordo de Madrid, que é o Acordo Quadro de Cooperação Interregional entre o Mercosul e a União Europeia, e ele previa, naquele momento, a intensificação das relações comerciais, cooperação econômica, medidas para o fortalecimento da integração, cooperação interinstitucional em diversos setores. Então, ele é um importante marco que vai estabelecer objetivos, princípios e metas gerais para a cooperação entre os dois blocos, abrindo caminho para o que vai ser formalizado só dali a 4 anos, em 1999, que é o que dá a base para a negociação do Acordo de Associação Interregional. O Acordo de Madrid, então, ele vai adotar uma série de regras também sobre direitos humanos e o reconhecimento da necessidade de respeito de ambas as partes a princípios democráticos como fundamento para a cooperação, além de poder estabelecer que a cooperação em matéria comercial, ela não ia excluir, em um momento inicial, nenhum setor. E no que tange ao comércio, né, se deu aí um compromisso com a proteção do meio ambiente. Então, se você olha o Acordo de Madrid, você vê que realmente o que nós temos nesse momento, ele reflete o Acordo Mercosul-União Europeia. Ele vai replicar boa parte disso que foi visto em 1995, porque nesse momento nós adotamos, primeiro, o link objetivo e claro entre comércio e desenvolvimento sustentável. Isso vem dessa base do Acordo de Madrid. Nós temos um acordo claro sobre desenvolvimento e direitos humanos nos blocos. Nós temos cooperação em diversas matérias, inclusive na área de segurança, defesa, em combate ao crime organizado internacional. Isso também vem aí do Acordo de Madrid. Então, nós conseguimos ver que as bases do acordo entre o Mercosul e a União Europeia vêm muito antes de 2001. A gente está ainda aí em 1995. E em seguinte, em 1999. E todo esse desenvolvimento, todo esse texto que nós temos agora, ele vai refletir esse momento histórico que tinha. Qual é a grande diferença que aí começa a aparecer? É a questão de não excluir setores do acordo, porque isso vai ser uma dificuldade que vai surgir logo quando iniciam-se as negociações formais do Acordo Mercosul-União Europeia, porque muitos países não querem a inclusão de vários setores do comércio dentro desse acordo, justamente por uma proteção, né, do seu mercado interno. Mas é importante falar de contexto. Por que nesse momento era interessante não excluir nenhuma área? Porque, primeiro, nós estávamos com a União Europeia no momento inicial de formação, nós não tínhamos os 27 países que nós temos hoje, né? Naquela época, se não me engano, eram 15 ainda, então é um contexto político muito diferente,
E aquele momento também do Tratado de Madrid, ele é um contexto internacional no qual as negociações de tratados de livre comércio, elas começavam a se tornar uma tendência, né? Nós tínhamos ali, por exemplo, a ALCA, que se desenvolvia naquele momento, a rodada Uruguai no GATT, o acordo de Marrakech, que criou a OMC. Então, era um momento em que o comércio internacional, as rodadas de negociação de liberalização comercial, elas eram muito pujantes, né? Era um momento de muito otimismo dentro do comércio internacional e principalmente da adoção de acordos de livre comércio, como a gente via naquele momento. A gente sabe que hoje nós vivemos um momento completamente diferente, e isso vai refletir também no acordo Mercosul-União Europeia, principalmente na parte de solução de controvérsias. Por quê? É só dando um spoiler para vocês. Porque nesse momento a gente está vendo que a OMC e o sistema multilateral de comércio ele tem se esvaziado, principalmente por pressões de alguns países, e você busca alternativas, né, que possam trazer soluções de controvérsias rápidas e eficazes e que não precisem passar pela OMC. Então, nesse momento aí do Tratado de Madrid, a gente ainda tinha esse fôlego, esse ânimo, e hoje a gente já não tem mais. Hoje é um momento muito mais cético com relação a esses acordos multilaterais de comércio internacional e de liberalização, né, principalmente no âmbito da OMC. Então, nessa época, nos anos 90, existia uma perspectiva muito grande para ampliar o comércio internacional. Isso era um combustível para a manutenção do otimismo nessa relação, muito apesar dos entraves que tinham naquele momento, né? Já existia nesse momento um certo medo de uma concorrência desleal entre os países, mas a gente consegue ver que essa aproximação entre os dois blocos já trouxe em 6 anos, né, de 1990 até 1996, um crescimento de exportações de 250%, o que não é pouco. Se a gente olhar no site do MIDIC, de 2015 para cá, a gente teve um incremento muito grande no comércio, mas nada que se aproxime a 250% em 6 anos. Então, a gente vê que é um momento de muito otimismo para o comércio internacional, né? E isso também é importante falar que a União Europeia ela via no Mercosul uma grande possibilidade e até uma mudança no seu paradigma de como ela estava negociando os acordos interregionais. Os acordos interregionais da União Europeia eles não traziam tantas matérias relacionadas a direitos humanos, democracia e questões ambientais, como a gente via nesse momento. Eles tinham projetos com outras regiões, mas o acordo inicial com o Mercosul, ele realmente veio se tornando uma quebra de paradigmas, né? Juntamente com esse acordo de 1995, foram adotadas uma série de declarações, né? Mas apesar do constante aprofundamento e desses laços que vinham sendo formados aí desde 1991, um problema começou a se colocar na União Europeia, que é um problema que a gente já vê hoje. Na verdade, a gente ainda vê hoje e vai continuar vendo, eu acredito, durante muitos anos. Qual era o empecilho que se colocava ali, um germe desse empecilho nesse momento? A Comissão Europeia ela não tinha ainda um mandato claro para negociar um ponto que interessava muito aos países do Mercosul, que era o acesso ao setor agrícola. A questão agrícola no acordo Mercosul-União Europeia, ela vai ser fundamental para o desenvolvimento do texto e é o que justifica a gente ter uma separação dos dois acordos nesse momento. Eu vou falar isso para vocês um pouco mais adiante. Então, já na década de 90, a gente identificou naquele momento o que poderia trazer uma dificuldade para as negociações desse setor. Né? Alguns produtos eles foram identificados como mais sensíveis para os países europeus, e são esses produtos que a gente vai ver que geograficamente estão localizados nos países que historicamente se opõem a certas aberturas dentro do acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, quais são os produtos mais sensíveis? Né? A gente começa
a liberalização de acordo. A gente começa aí por cevada, carne de porco, ovos, legumes frescos, vinho, e vai subindo em termos de sensibilidade, né, para frango, tabaco, milho, queijo, e aquilo que é o mais sensível, que é o trigo duro, a carne bovina e o açúcar. A gente consegue ver que esses produtos que são muito sensíveis na União Europeia são aqueles que o Brasil e outros países do Mercosul têm uma vantagem comparativa na produção, não só pela extensão territorial, mas principalmente pelo baixo custo de produção. E esse baixo custo ele tem uma série de justificativas, né? Então, decidiu-se já no início que a liberalização desses produtos, principalmente trigo duro, carne bovina, açúcar, frango, tabaco, milho e queijo, eles teriam uma liberalização diferenciada, de forma distinta para os países europeus, né? E isso acabou demandando uma reforma ampla da política agrícola comum na União Europeia, que ainda era uma política que estava se desenvolvendo, né? A gente tem que esses países que estão relacionados à produção desses insumos, eles estão, e que principalmente seriam afetados, eles estão dentro de uma lógica progressiva. Da mesma forma como a gente tem os produtos mais sensíveis, a gente tem os países mais sensíveis, né? Quais são os países mais sensíveis? Irlanda e Luxemburgo, naquele momento. Os que são um pouco menos eram Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Reino Unido e Suécia. A gente sabe que o Reino Unido saiu da União Europeia, então esse entrave ele foi retirado, mas a gente permaneceu com os outros países que, se a gente olhar, principalmente em 2019 em seguinte, foram os países que foram mais vocais contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Quais são os países que têm uma sensibilidade média a essa abertura no final da década de 90? Dinamarca, Finlândia e Itália, Espanha, Grécia, Países Baixos e Portugal. Se a gente olha esses países, são os países que geralmente dão impulso para que o acordo ocorra. Por quê? Porque para eles não existe uma sensibilidade tão grande com relação a seus produtos agrícolas. Na verdade, há um interesse muito maior. Então, em 1998, capitaneados pelo governo francês, eu sei que a gente está nesse histórico, a gente ainda está na década de 90, mas vocês vão ver que faz muito sentido. Capitaneado, então, pelo governo francês em 1998, teve início uma campanha midiática contra a criação de uma zona de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E os principais países que fizeram eco a esse apelo francês foram a Alemanha, a Bélgica, Luxemburgo e a Grécia. Então, a gente consegue perceber já em 1998, nós estamos falando de 28 anos atrás, que são os mesmos países que estão fazendo as mesmas críticas, né? Mas, mesmo com a oposição de alguns países, em julho de 1998, a Comissão Europeia apresentou ao Conselho uma recomendação de decisão que tinha uma proposta bastante ousada de mandato negociador, né? Porque a gente sabe que tem que ter autorização naquele momento para a União Europeia negociar em nome dos seus membros, né? E o Mercosul tinha e continua tendo um sistema muito mais simples, não precisava fazer essa alteração interna. Então, em 1999, numa reunião que nós tivemos no Rio de Janeiro, tem um comunicado importante que está relacionado justamente a um posicionamento birregional sobre essas negociações. Então, se adota, nesse momento, se define que o acordo ele vai ter 3 pilares, que são os pilares que se repetem também no acordo firmado em 2019, e que a gente vai retomar isso para os dias atuais, que são 3 pilares: o pilar comercial, o pilar político e o pilar de cooperação. O pilar comercial, ele é o pilar que, em tese, seria mais fácil de se negociar e de se entrar num acordo, mas por causa desses entraves a gente tem essa dificuldade. O político e o cooperação,
eles têm, nos dias atuais, uma dificuldade extra, que é a competência da União Europeia, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante. Mas então, se decidiu criar uma estrutura para subordinada ao Conselho de Cooperação Mercosul-União Europeia, que traria um comitê de negociações birregionais para analisar essa proposta e um subcomitê com grupos técnicos especializados para poder apresentar uma proposta de acordo entre os países, né? Só que o que acontece, né? Como tudo no Mercosul, a gente vive de crise. E eu acredito que o hino do Mercosul ele deveria ser um tango, porque ao mesmo tempo que é muito bonito, ele é muito dramático e muito triste. A gente estava nesse momento, a gente estava conseguindo superar essas dificuldades e nós chegamos aí num momento muito difícil para o Mercosul, muito complexo. A primeira grande dificuldade que a gente teve interna, né, que é a situação em que se degrada a relação entre Brasil e Argentina por causa da desvalorização do real e a crise cambial argentina, que foi decorrente, né, da imposição de barreiras pela Argentina a produtos brasileiros e estrangeiros de um modo geral, né? Então a gente começa a ter essa primeira dificuldade. A região ela se mantinha com investimentos crescentes, mas a parceria entre Brasil e Argentina teve uma dificuldade muito, muito grande. Em paralelo, o Conselho Europeu, ele andava, ele se desenvolvia e ele ia dando seguimento nas negociações e principalmente no processo interno de autorização para que se negociasse, enquanto que no Mercosul nós tínhamos uma crise bilateral entre os dois países. Então, isso dificultou muito esse processo inicial de adoção de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, uma base para o início das negociações, né? E aí, em 2001, na verdade, em 2000, é que a gente efetivamente vai pensar em começar uma rodada de negociação. Nós vamos ter 4 fases de negociações do acordo Mercosul-União Europeia, que vai começar com o novo milênio. A primeira, ela vai de 2000 até 2004. Ela é interessante a gente falar que ela ocorre concomitantemente à proposta de uma área de livre comércio das Américas, né? Então, a gente vê que as pressões externas, o que acontece no contexto internacional, ele vai sempre resvalar de maneira positiva ou negativa no desenvolvimento desse acordo, né? Tanto na ALCA quanto no Acordo Mercosul-União Europeia, começaram a se desenvolver discussões e principalmente controvérsias entre as partes, principalmente relacionados ao setor agrícola, né? No âmbito do acordo bilateral, foram adotados textos negociadores, houve uma série de troca de ofertas aí entre 2001 e 2004, mas houve uma suspensão das tratativas justamente por causa da liberalização do comércio agrícola. Mas o importante fator que veio a influenciar essa negociação dessa primeira fase foi a rodada Doha de 2001, né? A OMC, entre várias razões, ela se encontrava estrategicamente para os europeus, que não queriam acordar no âmbito birregional muito mais do que estava sendo oferecido no âmbito da OMC. Então, nós tínhamos 2 negociações paralelas, 2 negociações comerciais muito importantes, e os europeus, eles ficavam com um olho no gato e o outro no peixe, né? Porque eles falam, olha, a gente não pode ofertar para um mais do que a gente está ofertando para outro. Claro, existe a lógica da nação mais favorecida, né, do princípio da nação mais favorecida, mas os europeus eles estavam ali balanceando e utilizando as suas habilidades negociadoras para tentar medir. Então, nesse momento, os europeus eles realmente não queriam oferecer no âmbito birregional mais do que estavam oferecendo no âmbito da OMC.
A percepção para eles é que seria possível obter mais vantagens nas negociações multilaterais de comércio se houvesse uma contrapartida europeia de promover uma reforma da política agrícola europeia, que garantisse a diminuição dos subsídios agrícolas e outras medidas protecionistas, né? Por quê? Porque uma grande crítica que se tinha naquele momento e que ao longo dos anos continua existindo é que os subsídios europeus à produção agrícola, na verdade, eles são indevidos, porque você cria uma vantagem para os produtores europeus que pode trazer uma... Gente, me esqueci a palavra agora completamente, mas que pode trazer um desnível, principalmente entre as ofertas comerciais. Então, a política agrícola europeia, ela sempre foi muito criticada pelos parceiros comerciais e se pensava naquele momento... desequilíbrio, obrigada, excelente, é isso mesmo. E então, ela tinha sido muito criticada nesse momento, e essas críticas, elas eram utilizadas como leverage pela União Europeia, olha, no âmbito multilateral. Então, olha, a gente pode até diminuir o subsídio, a gente pode fazer alteração na política agrícola, mas em troca a gente quer isso, a gente quer aquilo. Então, o foco, o palco de negociações principais, ele era a OMC. Ele não era a rodada Doha, ele não era a relação bilateral com os países do Mercosul. Porque se você for parar para pensar, é muito mais interessante para a União Europeia nesse momento um acordo multilateral. Então, isso ficou um pouco relegado, né? Além disso, a crise vivenciada nos países do Mercosul, entre 1999 e 2003, foi um outro entrave para essa fase de negociação. Então, a gente já tem aí uma questão europeia, agora a gente tem uma questão sul-americana. Por quê? Brasil e Argentina estavam tendo dissidências, principalmente relacionadas ao congelamento da bilateral, que trouxe aspectos para o Mercosul. A Argentina, ela tinha adotado um posicionamento bastante protecionista naquele momento, que não tinha relação com o propósito liberalizante do acordo que a gente estava buscando com a União Europeia e nem com o acordo que a gente buscava dentro do próprio Mercosul. E houve aí um arrefecimento das tratativas com algumas mudanças políticas que houveram no Cone Sul. Porque é isso, o Mercosul ele é movido a alianças políticas. E toda vez que mudam as alianças dentro do bloco, muda a configuração de poder. Se você pensar Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, a gente deixa a Venezuela de lado porque nesse momento ela ainda não existia como Estado-parte e depois ela deixa de existir pela suspensão. Então a gente vai, né, em toda essa conversa que a gente vai ter ao longo dessa debate, a gente sempre exclui a Venezuela e pensa nos 4 principais sócios do Mercosul. Então, toda vez que tem uma mudança importante no Brasil e na Argentina, tem um desequilíbrio de poder dentro do bloco. Então, se nós temos um aumento dos países de direita, que engloba Brasil e outros países, pende para um lado. Se eu tenho um aumento dos países de esquerda, que engloba Brasil e outros sócios, pende para outro. Principalmente quando não bate entre Brasil e Argentina. Então, todas as vezes que isso acontece, nós temos dificuldades de negociação dentro do Mercosul, seja na área comercial, seja na área de liberalização, seja na área de adoção de tarifas internas, exceções, né, a tarifa externa comum, principalmente a tarifa zero, que deveria existir entre os países do Mercosul, e dentro de outros assuntos que também são tratados dentro do Mercosul, que o Mercosul não é única e exclusivamente comércio, a gente trata de absolutamente todas as matérias de direito dentro do bloco. Então, naquele momento, a gente tinha uma onda de vitória de partidos de esquerda nas eleições vividas, principalmente a partir de 2003, que passaram a imprimir uma mudança no caráter do Mercosul. O Mercosul, até ali, ele era eminentemente comercial.
E com essa mudança, com essa onda rosa que a gente chama, né, desde 2003, houve uma mudança de pensar o Mercosul não só como um bloco econômico, mas como um bloco com uma lógica de desenvolvimento social desenvolvimentista. Então, o que houve foi um embate muito grande entre seus membros e, principalmente, uma dificuldade de se adotar políticas comerciais entre Argentina e Brasil. De toda sorte, o Brasil ele não soube, nesse momento, então, aproveitar o momento que tinha, porque esses governos eles se convocavam em oposição à proposta da ALCA, que também acabou vindo influenciar as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, e o Mercosul ele não soube tirar proveito desse relacionamento com os Estados Unidos, né, para poder pressionar uma negociação com os europeus. Porque imagina, os Estados Unidos estão negociando a ALCA, você tem que eles ganhariam muito mais espaço no comércio aqui com a nossa região, e os europeus teriam interesse em não perder esse espaço. Então, a gente poderia ter capitaneado esse momento e conseguido avançar bastante nas negociações aí, já no início do século. Só que o que acontece? A gente não soube capitanear, houve uma dificuldade muito grande interna entre os países do Mercosul. O Brasil, principalmente, não soube se relacionar com os Estados Unidos para pressionar essas negociações, nem no âmbito da ALCA e nem no âmbito do Mercosul com a União Europeia, então nós perdemos aí o timing. Foi nesse momento em que as reuniões de negociadores elas começaram a se esvaziar, a gente não apresentava mais propostas, e existia também, nesse momento, um lobby muito forte, empresarial, e pressão da sociedade civil, que também travou essas negociações, porque as agendas elas eram muito distintas. E esse lobby de setores empresariais e da sociedade civil, ele permanece até hoje. A gente vê que o texto fechado em 2019, ele sofreu uma grande crítica por parte da sociedade civil e dos setores empresariais, dos dois lados, mas principalmente por parte da sociedade civil, aquele momento de 2019 ele não foi aproveitado, porque existia alguns pontos que, de um modo geral, tanto aqui no Brasil, quanto na União Europeia, a gente tinha dificuldade de aceitar. É claro, isso faz parte da democracia, isso faz parte da participação social e do controle social na criação de normas no direito internacional, eu acho isso mais do que legítimo, mas é sempre importante falar que essas questões políticas internas e as questões sociais internas, elas têm um impacto muito grande no direito internacional, né? A gente pensa que o direito internacional ele é criado só naquelas salas bonitas, as pessoas de terno, de tailleur, mas não, o direito internacional ele sofre uma pressão muito grande de lobby, não só do setor privado, mas também, principalmente, da sociedade civil, e a sociedade civil cada vez mais tem voz, e isso é muito positivo, mas a gente precisa também considerar qual é o impacto disso na criação de acordos de comércio. Bom, continuando, a questão agrícola aí, então, ela permanecia como um grande entrave. Essa primeira fase de negociação, que acabou em 2004, elas eram realizadas entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e dentro da União Europeia, ela era realizada por 15 países. Que países eram esses presentes nesse momento? Eram Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suécia. A gente consegue ver nessa composição aí vários dos países que são contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A gente ainda não tinha tido a expansão, né, da União Europeia para o leste europeu, que facilitou a adoção do acordo Mercosul e União Europeia. Os países do leste europeu não se opõem, de um modo geral, a esse acordo. Então, a gente tinha aí uma dificuldade em termos de votação, né, e de paridade entre quem era a favor e quem era contra na parte, principalmente, agrícola.
A segunda fase de negociação, ela vai começar só em 2010. Então, entre 2004 e 2010, a gente tem um gap aí muito grande. E esse gap, ele vai ser suspenso em 2010. E o que vai acontecer? Poxa, você vai falar assim, mas ficou parado por 6 anos. Qual foi o mote? Qual foi o estopim que levou à retomada dessas negociações paradas por tanto tempo? Se vocês se lembrarem, em 2008 houve a crise econômica e financeira mundial, né? E uma das consequências dessa crise financeira foi a dificuldade de acesso a novos mercados e principalmente a atração de investimento estrangeiro pelos países. Então, passado o ano de 2008 e vivendo as consequências em 2008 e 2009, os países perceberam que havia uma necessidade muito grande de atração de investimento estrangeiro e principalmente de recuperação dos estados, né? Em especial dos países europeus, que estavam passando por crises internas seríssimas. Outro motor que trouxe para 2010 uma retomada dessas negociações foi o congelamento da rodada Doha. A gente lembra que lá no início era um motim, né? Não, nós vamos fazer aqui uma série de acordos comerciais, multilaterais, nós temos aqui a rodada Doha, vamos começar a fazer acordos por todos os lados. E em 2010, isso já não é mais uma realidade. A rodada Doha, ela está congelada, e a União Europeia, ela contava muito com a rodada Doha para balizar, né, aquilo que ela ia liberalizar no comércio bilateral. Então, a gente tinha, nesse momento, um resultado ambivalente desse congelamento da rodada Doha. O que era? Os europeus buscavam por acordos comerciais bilaterais, o que era bom para o Mercosul, mas, ao mesmo tempo, a gente não podia avaliar o que estava sendo concedido no âmbito multilateral para tentar conseguir também no âmbito bilateral com a União Europeia. Então, nesse momento, a gente acaba dando início a um novo processo de negociações, né? Nós temos aí, no ano de 2012, infelizmente, novas perturbações que trazem uma nova dificuldade. O Brasil, ele teve uma mudança no quadro político, assim como na Argentina, mais uma vez, né? E o Brasil, ele viu, naquele momento, com cautela as negociações da União, com a União Europeia. A gente precisa considerar que aí nós tivemos o início do governo da presidente Dilma Rousseff, e na Argentina nós tínhamos uma eleição geral que aconteceria em 2011, né, em que a Cristina Kirchner, ela buscava a reeleição. A manutenção da Cristina Kirchner na presidência, ela foi um fator que impactou de maneira negativa no acordo Mercosul-União Europeia. Por quê? Porque ela já vinha se posicionando de maneira contrária à adoção desse acordo nos moldes que ele estava. Então, houve um momento de confluência política entre Brasil e Argentina, mas nessa conferência, nessa paridade de pensamentos ideológica, trouxe uma nova dificuldade, né? Porque não basta o Mercosul você ter uma briga ideológica, agora quando você tem confluência, você também tem dificuldades no acordo. Então, via-se esse acordo como um acordo assimétrico, que não era interessante para os países latino-americanos, sul-americanos e latino-americanos de um modo geral. Houve uma dificuldade de negociação, não só por causa do entendimento do Brasil e da Argentina, mas principalmente a Argentina com relação ao caráter desse acordo, mas também um dos principais países que está sempre capitaneando o acordo Mercosul-União Europeia, que é a França, ele se encontrava num momento político também complicado, né? Era eleição na França entre o François Hollande e o Nicolas Sarkozy, e a vitória do Hollande, ele criou um hiato
dentro da União Europeia, que inviabilizou muito o progresso do acordo Mercosul-União Europeia. Então, nós tivemos uma série de dificuldades. Em 2012, a gente também teve, no Paraguai, o impeachment do presidente paraguaio, né, o Fernando Hugo, que trouxe mais uma dificuldade adicional para as negociações. A gente tem que lembrar que lá desde 1995 o Acordo de Madrid já falava em democracia, já falava em instituições democráticas, já falava em direitos humanos, e aí quando você vê um parceiro comercial seu sofrendo impeachment por uma quebra do regime democrático, eu não vou entrar no mérito do impeachment do presidente Lula, se foi correto ou se não foi. Depois, quem tiver curiosidade, eu tenho um artigo publicado sobre esse assunto, mas não deixa de ser mais uma turbulência nesse processo, nesse voo, né, que não chega nunca ao seu destino. Então, nós tivemos aí essa dificuldade adicional. Além disso, além de todas essas instabilidades, a fase de negociação, ela não perseverou. Nós tivemos muito problema político, tanto na União Europeia quanto no Brasil, principalmente. Mas em 2016 se buscou aí refrescar essa negociação. Então, ficou parada de 2014 até 2016. 2016 começou com uma troca de ofertas sobre acesso aos mercados de bens, serviços e compras governamentais, que para mim é algo bem interessante do que foi aprovado recentemente no acordo. Então, é uma base nova do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que foi principalmente retomado nesse período de 2016, né? E ela ocorreu em um momento muito oportuno para a gente aqui no Mercosul, porque a gente vivia uma segunda guinada política. A gente antes tinha passado por um momento da Onda Rosa, depois a gente tinha passado pela reeleição da Cristina Kirchner e ela e a Dilma ao mesmo tempo no poder. Agora nós temos uma outra virada de agenda política, passando de um viés ideológico de esquerda para um viés ideológico de direita. E essa nova confluência de interesses, ela trouxe um gás grande para a retomada da negociação. A gente teve Michel Temer no Brasil e depois o Jair Bolsonaro. A gente teve o Macri na Argentina e o Horácio Cartes no Paraguai. Então, essa confluência temporária, ela visava principalmente a parte comercial do acordo. Então, as questões mais relacionadas ao social, aos direitos humanos, elas não eram o mote principal nesse momento, e se pensou, não, a gente precisa fechar um acordo comercial e vamos avançar nas tratativas justamente nessa parte de acesso ao mercado de bens, serviços e compras governamentais. Foi isso que, nessa terceira fase de negociação, de 2016 a 2019, deu um impulso para o acordo nos moldes que a gente vê hoje. Mas, né, como nada no acordo Mercosul-União Europeia é fácil, nós temos aí outros problemas internos, e agora na União Europeia. Nós temos o Brexit e a instabilidade política causada, né, principalmente por causa do Reino Unido e a incerteza do que aconteceria naquele momento. Nós temos dificuldades com a política migratória europeia, em que os países estavam se desentendendo sobre como deveria ser regido essa matéria. Nós tínhamos um grande fluxo de refugiados vindo principalmente do Oriente Médio para a União Europeia e um desentendimento entre vários países europeus, principalmente os países com saída para o Mediterrâneo. Então, nós temos aí uma série de dificuldades. Mas aí vem os Estados Unidos novamente, que fazem parte desse acordo contra a vontade deles, e a ascensão do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, né, que manifestou o interesse
de que as tratativas de parceria transatlântica de comércio e desenvolvimento tivessem iniciativa, que tinham começado em 2013, não seriam mais conduzidas da mesma forma que tinham sido conduzidas antes. Então, isso gerou uma certa instabilidade. Havia uma expectativa do desenvolvimento dessa negociação que já estava em andamento. Então, a União Europeia abriu os olhos e começou a buscar novos acordos. Então, mais uma vez, o Donald Trump ele trouxe um incentivo para os europeus negociarem com os países do Mercosul. Andando nessas negociações, em 2019, então, finalmente, os países adotaram um texto final. Quem acompanhar as notícias em 2019 viu que foi uma grande alegria, todo mundo achou que esse acordo finalmente sairia, estaríamos todos tomando champanhe a preço de Coca-Cola, todo mundo estava muito feliz com esse resultado, mas infelizmente não aconteceu. Por questões políticas, quem se lembra, naquele momento, no Brasil, nós estávamos no governo Bolsonaro, e na França nós estávamos com o presidente Macron. Houve uma série de queimadas na Amazônia, e o presidente Macron disse que suspenderia as negociações, não só as negociações, mas a possibilidade de assinatura do acordo, porque deveria ter proteção às florestas e principalmente uma questão ambiental mais fortalecida dentro do acordo. Então, houve aí mais um empecilho à adoção do texto do final para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Essa questão ambiental, ela passou a ser um fator decisivo na adoção ou não do texto, principalmente aí a partir de 2019. E por trás do argumento do Macron, tem uma questão muito válida, que é a questão ambiental, de desenvolvimento sustentável, de proteção das populações autóctones, presentes principalmente na Amazônia e em outros contextos brasileiros, mas também tem uma grande pressão do lobby da sociedade civil europeia e principalmente dos produtores agrícolas, né? Então, o Macron estava fazendo o papel dele como representante desses setores da sociedade. No livro que eu publiquei em 2022, eu vou falar isso com um pouco mais de detalhe para vocês. Eu vou aproveitar para o professor Povo fazer o meu jabá aqui, né? Porque ninguém é de ferro. Que é nesse livro eu falo para vocês... com certeza. Obrigada. Então, nesse livro eu falo justamente sobre se ele está certo ou se ele está errado, né? Porque o que no argumento francês tem de correto e o que não tem. Ele, dando um spoiler para vocês, basicamente o Brasil já cumpria uma série de padrões, principalmente adotados pela União Europeia em termos de proteção do meio ambiente, já fazia parte dos principais normas e do arcabouço jurídico internacional, dos principais acordos, aí eu dou a lista para vocês lá, que estavam previstos no acordo Mercosul-União Europeia, em matéria de proteção ao meio ambiente, em matéria de proteção aos trabalhadores, porque isso era uma outra questão que se colocava nesse momento, né? E o Brasil também já tem uma legislação ambiental bastante avançada, bastante moderna, que, se aplicada, que é essa questão sempre no Brasil, né, se a gente aplica a lei da maneira como ela foi imaginada, ou se ela não está sendo corretamente aplicada, se essa aplicação da legislação ambiental, ela teria realmente um condão de proteção necessário, né, que estava previsto no acordo Mercosul e que os países europeus estavam demandando naquele momento. É importante falar que a produção agrícola para exportação, aqui no Brasil, ela passa por uma série de critérios importantes, e aí eu falo isso no livro. A questão ambiental, ela é uma questão relevante. A questão dos direitos dos trabalhadores nas fazendas e no agro, ela é uma questão realmente muito relevante. Mas eu não vou entrar nesse debate agora. Eu acho que vale a pena a gente ter um debate só sobre isso em algum outro momento.
mas não era o mote principal justificável naquele momento para a suspensão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, porque as disposições dentro do acordo já eram bastante fortes. Era o primeiro acordo de comércio nesse mote que trazia uma clara vinculação entre comércio internacional e desenvolvimento sustentável. Isso foi algo muito moderno, muito inovador. Então, o texto adotado ali em 2019, ele já era bastante progressista nesse momento. Então, não havia necessidade de se renegociar. O que vai acontecer, então? Mais uma vez, a gente perde o momento político e acaba não adotando um acordo. Quando o presidente Lula assumiu no Brasil, ele falou que queria rever o texto do acordo. E essa necessidade de revisão do texto do acordo se dava por uma questão social e principalmente de verificar uma simetria, né, para os produtores brasileiros, principalmente naquele momento a gente estava falando da agricultura familiar, dos pequenos produtores, a indústria brasileira, o que ela sofreria com isso se essa simetria entre a União Europeia e o Brasil, principalmente, não trariam malefícios para a população brasileira. Então, foi colocado isso nesse momento e, mais uma vez, se falou em reabrir o texto negociador. A União Europeia falou que não tinha interesse em reabrir o texto para negociação, mas um momento político ele foi se desenvolvendo e acabou que nós conseguimos, com algumas alterações, trazer um texto que está muito próximo daquilo de 2019. Qual é a questão do que a gente conseguiu nesse momento? Nós vamos ter, então, 2 acordos, porque isso é uma decisão política muito inteligente e uma decisão política muito importante. Por quê? O acordo ele vai ser dividido em um acordo provisório de comércio e o acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. Qual é a diferença entre esses 2 acordos? O acordo provisório, ele é comercial. Então, ele passa por um procedimento dentro da União Europeia que não precisa do ok dos parlamentos nacionais, que é aí que a coisa pega. Porque, historicamente, eu já falei para vocês que alguns países eles são contra esse acordo, principalmente por causa da questão agrícola. Então, esse acordo provisório, ele não passa pelos parlamentos nacionais. Eu vou explicar para vocês qual é o procedimento agora, mas tenham isso em mente. Esse acordo ele entraria em vigor muito rápido. Por quê? Porque ele está dentro das competências da União Europeia, em que ela não precisa dessa autorização. Ao passo que o acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia, que é o outro texto, ele teria que fazer um procedimento muito mais complexo, ele teria que ter o ok de cada um dos parlamentos nacionais. E aí a gente sabe que tem uma série de grupos de pressão que fariam o seu trabalho e não permitiriam que esse acordo ele fosse aprovado em nível nacional. Ele não chegaria nem ao Parlamento Europeu, porque a negativa de qualquer um deles já inviabilizaria a adoção do texto do acordo. Então, pensando nisso, o que a União Europeia fez e o Mercosul? Não, vamos desmembrar. A gente começa com um acordo de comércio, começa a entrar em vigor, a gente tem disposições mais simples, e o outro acordo, que é mais complexo, que vai trazer uma série de temas que não estão dentro dessa competência da União Europeia de atuar sozinha, a gente vai por um procedimento mais moroso, que pode levar anos e anos e anos, ou então nunca vir a ser ratificado. Isso é muito importante porque, nesse momento, a gente precisa de um acordo de comércio. A gente está vivendo um momento político muito complexo, em que questões, principalmente relacionadas à segurança nacional, principalmente relacionada a interesses dos Estados Unidos, elas são colocadas dentro da área de comércio. Os Estados Unidos têm imposto principalmente tarifas a alguns países, e essas tarifas, elas trazem uma grande dificuldade de previsibilidade no âmbito internacional. Então, a gente não sabe se uma imposição tarifária vai ser colocada daqui a uma semana, daqui a um mês, a gente vai ter uma dificuldade de importação, de exportação,
a gente tem questão de conflitos internacionais, como a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está trazendo dificuldades para os europeus muito grandes, e principalmente gastos. A gente tem agora o Oriente Médio, que o Estreito de Hormuz, a gente abre e fecha, não sabe se vai continuar. A gente tem o maior porto do mundo passando por ali e os navios não conseguem atravessar. Então, a gente tem uma série de questões, principalmente alimentícias. A gente não está falando só de petróleo, né? Que estão relacionadas à necessidade de acordos que tragam previsibilidade, que tragam estabilidade para o comércio internacional. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Não, vamos fechar um acordo que possa entrar em vigor imediatamente e o outro a gente vai progredindo, porque a gente precisa dessas parcerias comerciais, a gente precisa de insumos, a gente precisa trazer uma previsibilidade para o comércio internacional. Então, isso facilitou, nesse momento presente, a adoção do texto entre o Mercosul e a União Europeia. A gente viu que o texto foi finalizado, o texto foi assinado, a gente já tem o texto fechado. O Brasil foi muito rápido nesse processo, nós já tivemos aprovação pelo Senado e pela Câmara, então o decreto legislativo já foi aprovado de internalização, e o que falta nesse momento é passar pelos procedimentos dos outros países do Mercosul e pelos procedimentos da União Europeia. Mas como nada nesse acordo é fácil, a gente tem um novo óbice, né? Porque toda vez que a gente fica feliz no âmbito desse acordo, vem alguma coisa política e impede a gente. E o lobby europeu foi muito inteligente, trazendo agora um óbice jurídico. Eu vou falar para vocês, mas antes de eu dar esse spoiler, eu vou só explicar a questão da vigência para vocês entenderem. Como que é a adoção de acordos no âmbito do Mercosul? Vou falar Mercosul porque é muito mais simples. Nós temos ou a possibilidade de assinatura como o Mercosul, né? E que é um organismo internacional com personalidade jurídica e direito internacional, ou os Estados-partes, eles vão assinar o acordo. Por que nesse momento é mais interessante assinar como Estados-partes? Porque a Venezuela continua suspensa. A suspensão da Venezuela não facilita a assinatura como organismo internacional, porque, querendo ou não, ela está suspensa da aplicação das normas do Mercosul, mas seria fechar um acordo com um país que não participou e ele teria obrigações, né? Então, seria um pouco mais complexo. O acordo foi assinado pelos Estados-partes, individualmente. Então, no âmbito do Mercosul é muito simples, você passa pelo procedimento interno do país. No caso do Brasil, a gente conhece o procedimento constitucional de adoção de tratado, é assim que vai ser, e é assim que foi com o acordo Mercosul e União Europeia, e é informada a Secretaria do Mercosul sobre o procedimento interno para a entrada em vigor. Isso é muito simples. Tem um procedimento que passa por órgãos internos para, enfim, informações, mas ele não é algo que cria um óbice. Na verdade, existem possibilidades que facilitam. Quem tiver curiosidade, no livro eu falo um pouco mais desse procedimento, tem a questão do Parlamento do Mercosul, como que atua o GMC, mas é algo muito simples. O que é difícil? O difícil é na União Europeia. Por quê? O processo ordinário na União Europeia participa a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia. No processo legislativo ordinário europeu, começa na Comissão Europeia, que antes de apresentar a proposta, ela faz uma avaliação de impacto, que vai compreender as consequências econômicas, sociais, ambientais dessas medidas. A finalidade, ela é fornecer o subsídio à decisão dos outros órgãos europeus, né? Depois da realização desse relatório de impacto, as partes interessadas, elas vão poder ser representadas pela sociedade civil e eles vão reunir as opiniões e vão dar iniciativas e vão falar sobre a conveniência e a viabilidade desse acordo. Então, depois dessas consultas, a sociedade civil e as partes interessadas, é que a comissão vai encaminhar essa proposta para o Conselho da União Europeia e para o Parlamento Europeu. O Parlamento, ele é o primeiro a avaliar o projeto,
ele pode propor alterações ou então ele pode aprovar. E a partir daí, o projeto, uma vez sendo aprovado, ele é encaminhado para o conselho, que vai realizar a sua análise e a votação. Se o conselho estiver de acordo com o parecer do parlamento, a proposta do parlamento, foi aprovado. Caso não, ele é devolvido com alterações e aí vai passar por uma segunda leitura. É um processo legislativo que a gente conhece muito simples. O que acontece? Esse processo legislativo, ele é aplicável a aquele acordo provisório. Então, vocês veem que é muito simples, é muito rápido. Já existia uma análise de impacto, já existia isso desde de 2019, já tinham sido feitas consultas à sociedade civil, ao setor empresarial. Então, nós temos que esse processo para o acordo provisório, muito simples. Qual é aí a grande dificuldade? O acordo entre o Mercosul e a União Europeia de parceria, porque ele é mais complexo e ele não recai na competência prevista aí. Ele vai recair em outra competência, que é a competência dos países, é uma competência mista. Então, como que é esse procedimento para a outra parte entrar em vigor? Primeiro, a comissão ela vai promover a avaliação de impacto. Depois ela vai também fazer as consultas com as partes interessadas, vai enviar para o Parlamento Europeu e para o Conselho Europeu, mas antes da avaliação deles, vai passar pelos parlamentos nacionais. E aí cada um dos parlamentos nacionais vai fazer a sua avaliação e vai aprovar ou não. E é aí que mora o perigo, porque a gente já sabe que não vai passar em alguns lugares, a gente já sabe que na Bélgica a gente tem a região da Valônia que é contra, a gente sabe que na França a gente tem uma grande oposição, a gente sabe que nos Países Baixos também, então na Irlanda, a gente já sabe que vários países a gente vai ter dificuldades. Então basta um deles dizer não para o processo acabar aí. Então o acordo de parceria, ele pode morrer nessa fase. Mas digamos que ele seja aprovado, que desça uma luz celeste na cabeça de todas as pessoas e que se aprove esse acordo. A aprovação, passando pelos parlamentos nacionais, aí ela vai para o Parlamento Europeu, aí a gente fica mais tranquilo, né? E aí passa pelo Parlamento Europeu, que provavelmente vai dar o seu aval, a gente nunca sabe da composição política momentânea, mas eu acredito que esse momento continuar o mesmo, com guerras. Sim, vai ter perguntas, isso. Se a gente continuar esse momento de guerra, de instabilidade do comércio internacional, se a gente tiver todas essas dificuldades adicionais nesses momentos, isso vai facilitar muito, né? A União Europeia precisa, a gente também, mas a União Europeia precisa de diversificar suas parcerias nesse momento, e isso é imperativo para eles, é uma questão de sobrevivência. Então, eu acredito que se o momento político continuar o mesmo, a gente vai conseguir aprovar. Aí passa pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho, e aí, uma vez aprovado pelo Conselho, já passa para assinatura e entrada em vigor. Então, a gente tem essa facilidade, né? Qual é a questão? E aí eu vou poder abrir para as perguntas. Qual é a questão desse momento? Qual é a dificuldade adicional que nós temos agora? A questão é que as pessoas foram muito espertas, que elas não querem que o acordo provisório também entre em vigor, né? Porque ele já traria o aumento da exportação dos produtos agrícolas do Mercosul para a União Europeia. Então, como que as pessoas, o lobby, encontrou como solução não política? Porque a política a gente viu esses anos todos que conseguiu barrar o acordo. A solução jurídica foi, olha, esse acordo provisório ele é ilegal. De acordo com o direito europeu, ele não poderia existir. Então, foi aprovado um pedido pelo Parlamento Europeu, que foi direcionado ao Tribunal de Justiça da União Europeia, para avaliar a legalidade, né, desses acordos, principalmente com relação a comprometimento do princípio de precaução, podendo causar uma incompatibilidade com os artigos 168, 169 e 191
do Tratado de Fundação da União Europeia, e também com os artigos 35, 37 e 38 da Carta Europeia. Então, o que ele coloca? Olha, essa entrada em vigor, ela vai violar uma série de princípios, vai violar as normas europeias, então a gente precisa de uma opinião consultiva do Tribunal de Justiça da União Europeia. Foi uma solução genial, por quê? Porque algo que entraria em vigor em uma questão de meses, no mínimo, agora vai ter que passar, não pode entrar em vigor, vai estar suspenso, até que se tenha a decisão de uma opinião consultiva do tribunal, que a gente sabe que, em média, leva 2 anos, porque é um procedimento que vai ter audiências públicas, vai ter uma análise jurídica, vai se ouvir as partes interessadas nacionais. Então, a gente tem um procedimento que vai ser lento. Então, eles conseguiram suspender, mais uma vez, a possibilidade de entrada em vigor desse acordo. O momento atual, então, é um momento que os países do Mercosul estão fazendo todos os procedimentos necessários. O Brasil já fez a sua parte, a gente só não tem o decreto executivo, porque nesse momento não faz sentido, né? A gente ratificar um acordo que a outra parte vai estar suspensa. Então, falta a ratificação por parte do Brasil do decreto presidencial, mas a questão agora é política, que se tornou um problema jurídico. Então, vocês podem perguntar, olha, mas o acordo vai entrar em vigor, não vai? Quando que vai? Os dois vão entrar em vigor, nenhum vai entrar em vigor? Olha, eu não sei responder para vocês, eu sou muito otimista, eu acho que é síndrome de Poliana, porque todos os fatos demonstram o contrário ao longo de mais de 30 anos, né? Mas eu acredito que isso é necessário, esse acordo ele é importantíssimo, independentemente dos lobbies do setor agrícola europeu, ou de algum lobby, principalmente de alguns setores aqui industriais brasileiros e também da sociedade civil de um modo geral, ele é benéfico para o comércio internacional e ele é benéfico para ambas as partes. Claro, vai gerar algumas assimetrias iniciais, mas a gente sabe que essas assimetrias elas se corrigem com o passar dos anos. O comércio ele vai facilitar uma série de correções, né, que a gente tem dentro do comércio bilateral. E vai promover também o desenvolvimento. Claro, a gente, da mesma forma como o Mercosul, quando o Tratado de Assunção foi assinado, ele trouxe problemas de assimetria, alguns setores sofreram com a concorrência, teve dificuldade para produtores nacionais, teve dificuldade para a indústria nacional, principalmente do Paraguai, e dos sócios menores, até mesmo do Brasil, mas essas assimetrias elas vão se corrigindo, né? O mercado ele tem essa capacidade. E, é claro, aliado a políticas públicas de desenvolvimento, e isso é extremamente necessário em qualquer contexto. Então, eu acredito que esse acordo ele é necessário, que ele precisa existir, que ele precisa entrar em vigor, mas do ponto de vista político, eu não sei se isso vai ser viável. O acordo provisório, na minha opinião, não contraria o disposto, né, nas normas europeias, mas aí não cabe a mim, né? Eu não sou uma juíza do Tribunal de Justiça da União Europeia, se fosse, já estaria aprovado por mim, mas o acordo de parceria, eu acredito que vai ser necessário uma grande conscientização dos legisladores, dos parlamentos europeus, para que ele seja aceito, porque realmente assim eles são representantes dos seus segmentos e provavelmente vai haver uma pressão muito grande, mas eu acho que o benefício ele é muito maior do que os malefícios para alguns setores econômicos no curto prazo. Então, eu espero que o acordo ele entre em vigor em algum momento. Não sei se isso vai acontecer tão cedo, espero que sim. Mas cenas do próximo capítulo, né? Eu espero que eu não esteja aqui conversando com vocês daqui a 10 anos sobre como o ano de 2026 foi essencial para a suspensão do acordo. Espero que daqui a 10 anos nós estejamos... que os europeus estejam comendo queijo da canastra a preço gente, nossa, esqueci agora a denominação do queijo francês, mas que esteja comendo queijo de canastra a preço de queijo francês, que a gente esteja tomando vinho europeu a preço de vinho brasileiro.
E que eles estejam tomando os nossos vinhos, né? E que cada vez mais as denominações de origem dos países do Mercosul sejam reconhecidas na União Europeia, porque esse é um dos benefícios que o acordo traz para a gente, né? A gente poder, eles têm as denominações de origem deles reconhecidas, mas a gente também precisa ter as nossas. E eu acho que a propriedade intelectual é um grande fator que a gente precisa explorar nesse acordo. É isso, professor Paul, eu acho que eu falei demais, mas eu espero que tenha trazido um panorama que vocês esperavam e perguntas específicas, questões que vocês queiram saber, estou aqui à disposição. Muito bem, muito obrigado, professor Elisa. Não demorou nada. Já estava na nossa agenda que ia ser um encontro até mais ou menos perto de meio-dia, então ninguém pode reclamar nada aqui não. Agora eu tenho que discordar só de uma coisa. Direito não é política. Direito é produto da política. Porque meu aluno tem essa mania de seguir esse pessoal de relações internacionais. E se você transformar direito em política, você tem o direito internacional que você tem hoje, aonde a força, a violência de oportunismo político serve para legitimar bombardeios aí e resoluções violentas. Bom, meus queridos, eu torço para que esse acordo entre em vigor, porque eu quero impor taxa de imposto de importação zero para produtos da Europa. Eu sou alemão, então eu gosto de comprar coisas lá, mas está muito caro. Agora vem, produtos Lego, isso mesmo, Lego é importante porque aqui tem um contrato de exclusividade que tentuplica o preço do Lego. Bom, pessoal, quem tem alguma pergunta, pode fazer a pergunta agora, aproveitem, que não é todo dia que professor Elisa, especialista na área, está aqui conosco para conversar. Falem agora ou calem para sempre, gente. Não, brincadeira. Se alguém tiver alguma dúvida em algum momento posterior, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, por e-mail, não tem problema. Eu prometo que eu respondo todo mundo. Mas quem tiver perguntas, por favor, ou se a gente quiser continuar conversando aqui, também, né? Sábado é um dia tranquilo, ninguém tem fome no meio-dia. Consuelo, sua pergunta. Obrigada, professor. Bom dia, professora Elisa. Eu tenho uma pergunta sobre o ponto da assimetria que você tocou. Bom, é claro que foram vários momentos de negociação, considerando os 25 anos que levaram até a conclusão do acordo, e mesmo assim ele não está imune às críticas. E tocando numa dessas críticas, do ponto de vista brasileiro, muito foi falado sobre a tendência de adoção de medidas de proteção contra a concorrência estrangeira e busca por autonomia produtiva e tecnológica. E aí, nesse contexto, como a senhora avalia os riscos e oportunidades dessa escolha, desse acordo, por esse acordo? No sentido de que essa seria ou não uma estratégia em desalinhamento com essa tendência global? Porque muitos autores falam que esse acordo perpetua um padrão econômico arcaico, focado na exportação de produtos primários da nossa parte. Então fica uma pressão sobre a indústria local, porque da parte da União Europeia entram bens manufaturados e mais do setor de tecnologia, enquanto a União Europeia é um destino majoritário de vários produtos brasileiros oriundos do agronegócio, grãos, soja, café, carnes, etc. Sei que a senhora falou que os benefícios são maiores que os malefícios, mas ainda assim gostaria de saber mais especificamente como a senhora avalia essa abertura do Brasil, se é muito prematura não, mas se ela pode ser equilibrada com a necessidade de desenvolvimento produtivo interna. Consuelo, muito obrigada por essa questão, porque é isso, tem alguns pontos que às vezes a gente não explora a fundo na fala e que são importantíssimos. E eu acho que esse é um deles, né? Eu concordo em parte com isso, né? Eu acho que até pela minha formação, eu não me apresentei,
mas o meu doutorado, ele é aqui num centro da UNB, que ele não existe mais, ele foi substituído por outro, que é o Centro em CEPAC, Centro de Análise Comparativa das Américas, e ele é voltado justamente para essa análise multidisciplinar e comparativa dentro da região. Então, a gente fala muito dentro das ciências sociais, a gente não aborda só o direito. E o desenvolvimentismo é uma teoria que realmente ela é importante quando a gente analisa o comércio internacional. Qual é a questão que eu vejo dentro do acordo do Mercosul-União Europeia? Porque eu acho que ele é benéfico, mesmo considerando todas essas questões. A nossa pauta exportadora, ela já existe. Né? A gente já exporta para esses países esses tipos de produto. Não haveria uma mudança na nossa pauta exportadora com o acordo Mercosul-União Europeia. Haveria, claro, uma possibilidade de acesso de produtos que a gente não exporta, uma diminuição das barreiras à exportação desses produtos, mas a nossa pauta exportadora, não só para os países da União Europeia, mas para aquilo que a gente chama de norte global ou países desenvolvidos, a gente não teria uma mudança. Né? É um modelo arcaico baseado naquilo que já existia antes, não deixa de ser, mas a gente não consegue fazer uma modificação na nossa pauta exportadora se não for por meio de criação de incentivos e de benefícios. Mas então o Brasil vai ser, os países do Mercosul, eles vão ser inundados por produtos de alta tecnologia europeus, de alto valor agregado, e a nossa indústria ela vai sofrer com essa concorrência. Não, existe uma previsão no acordo, né, de desagravação. A gente tem questão relacionada primeiro com cotas, a diminuição da tarifa, ela vai ser progressiva para alguns setores, principalmente setores mais sensíveis aqui no Mercosul. Do mesmo jeito que os setores sensíveis na União Europeia também vão ter, ao longo do tempo, uma progressão nessa diminuição tarifária, a gente também vai ter. E principalmente proteção para alguns setores, principalmente industriais aqui no Brasil. Então, a gente vai ter um período para adaptação, vai ter um período para que essas indústrias elas possam se desenvolver, e aí que eu acho que entra a atuação, que é importante, né, que a gente estuda nas ciências sociais, que é a atuação do Estado Nacional, aí com políticas públicas voltadas realmente ao incentivo, ao desenvolvimento, para poder dar o insumo para essas indústrias, para esses setores brasileiros, que venham a se desenvolver e poder competir em pé de igualdade, ou então uma competitividade mais justa com algumas indústrias que já estão pré-estabelecidas na União Europeia há muito tempo. A questão da exportação de produtos agrícolas do Brasil realmente é um grande componente da nossa pauta exportadora para a União Europeia, principalmente produtos agrícolas, produtos de extração mineral, e é o que a gente exporta para boa parte do mundo. Eu acho que o trabalho de mudança dessa pauta cabe ao MIDIC, cabe a incentivos internos, né? O acordo ele só vem a reproduzir aquilo que já existe na realidade. E o que pega para mim, na verdade, que eu acho que seria um pouco mais complexo, é a questão das compras governamentais, já que você fez a questão, Consuelo, sobre a competição, né? Por quê? Porque o acordo de compras governamentais, ele vai falar que nós podemos participar de licitações na União Europeia, mas que os países europeus também podem participar de licitações aqui. Então, essa competição, em termos de compras governamentais, ela pode não ser tão simétrica como a gente gostaria no momento inicial, mas eu acredito que, independentemente dessa questão, é positivo. A gente precisa ter acesso a mais mercados. Se a gente diminui a tarifa de exportação dos produtos brasileiros, a gente exporta mais. E se a gente diminui a tarifa de importação de produtos estrangeiros, a gente consome mais, consome melhor, e também tem insumos para a nossa produção. E querendo ou não, a competição, de um modo ou de outro, ela gera desenvolvimento tecnológico, né? Então, você precisa se especializar, você precisa melhorar. É claro, a União Europeia ela tem subsídios para a produção agrícola, ela tem subsídios
para a produção intelectual, ela tem uma série de subsídios que foram vindo se desenvolvendo ao longo de décadas. E a gente precisa ver como eles estão sendo aplicados hoje em dia e se isso está sendo feito da maneira correta, de acordo com os instrumentos internacionais de comércio. Mas eu acredito que, de um modo geral, é muito positivo. Claro, vai gerar alguns problemas para alguns setores inicialmente, mas há um prazo de adaptação e, querendo ou não, a gente não pode se fechar, né? A gente não pode se dar o luxo nesse momento de se fechar, a gente precisa ampliar as parcerias. O Brasil tem como grande importador e como grande exportador a China. A gente não pode ter um único país que vá ser o grande e o único parceiro. China, Estados Unidos e União Europeia são os 3 principais parceiros do Brasil, a gente precisa aumentar a parcela de cada um, a gente não pode permitir que um único país determine, né, a nossa pauta exportadora, porque isso, do ponto de vista estratégico, não é inteligente. Então, eu acredito que sim, é importante. A nossa parceria com a China, ela é muito relevante, a nossa parceria com os Estados Unidos, ela é muito relevante, mas a diversificação, ela é sempre positiva. Quanto maior a nossa diversificação, maior a nossa possibilidade, nosso poder de barganha. Então, eu acredito que sim, que é positivo. Obrigada, Consuelo. Eu espero ter respondido sua pergunta. Perfeito. Obrigada. De nada. Respondo sim. Muito bem, meus queridos. Alguma dúvida, pergunta, questão, ou podemos liberar a doutora Elisa? Botei no chat o link do Lattes dela. Porque vou botar o vídeo no YouTube, por isso que não vou botar e-mail, informações dessas, porque nunca se sabe quem está assistindo. É verdade, é verdade. Então, vamos evitar com isso. Muito bem, então, professora Elisa, já que não tem nenhuma outra pergunta, ninguém mais levantou a mão. Eu sou um neófito nesse assunto, eu confesso, então eu não tenho dúvidas, eu gostei muito da explicação, bem enriquecedora. Agradeço mais uma vez ter aceito o convite para conversar com a gente aqui. E, então, com isso, eu estou encerrando a gravação e agradeço imensamente a presença.